Você que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta nas nossas lives pela manhã. Tivemos um tempo de 2 semanas. Nós tivemos a necessidade de estar fora, viajando, então não estava dando para eu fazer a live, mas voltamos essa semana com força total, na graça de Deus. E voltamos essa semana com um tema fundamental para a fé cristã. Fundamental para nós, né, na verdade, que é a fé cristã. Fundamental para mim, para a sua vida. Fundamento da nossa vida espiritual é a fé. Quantas vezes você já se pegou pedindo a Deus que aumentasse a sua fé? Quantas vezes você já se pegou pedindo a Deus que você fosse uma mulher de mais fé? E muitas vezes a gente não entende quando a gente passa por certas tribulações, certas lutas, certas adversidades. Elas são verdadeiras academias, escolas, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa fé seja esticada, para que a nossa fé cresça. E é interessante a gente vai ler aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo áureo, sobre a nossa fé. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, no versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha que coisa interessantíssima isso que nós acabamos de ler. A Bíblia está dizendo que a fé é um fundamento sobre aquilo que nós desejamos, esperamos, ansiamos, temos convicção em Deus. Porém, é algo invisível. Viver por fé é um convite a andar no sobrenatural. Viver por fé é um convite a andar no sobrenatural de Deus. E é interessante que muitas vezes, na nossa vida cristã, nós procuramos ter algumas certezas, termos convicções de que Deus irá fazer, mas que Ele nos dê provas visíveis, provas palpáveis. Mas o convite de Deus para mim e para a tua vida nessa manhã é: filha, vem comigo nessa caminhada baseada na tua fé, baseada na tua confiança. Porque você não verá sinais, você não vai ver chuva, nem vai ver vento, mas você vai sentir a minha presença o tempo todo e confia que aquilo que eu disse que iria fazer, eu vou fazer. Então o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã é: a fé é você viver o sobrenatural, mesmo quando você não está enxergando nada, mesmo quando você não está vendo nada. E vamos caminhar então por esse tema, fé inabalável, essa semana, para que você que busca ter uma fé firmada, fundamentada, porque a fé é um fundamento firme. Mas o que significa então essa palavra fé? A fé é o Logos. O que diz a Bíblia sobre a nossa fé, sobre o conceito de fé, sobre o fundamento fé. Fé é confiança firme, é convicção, é fidelidade. Não é andar por emoção ou pensamento positivo ou otimismo, mas é uma certeza espiritual firmada na palavra de Deus. Então, para você entender o que é fé, hoje nós vamos dar esse conceito de fé, a definição da fé. E essa semana nós vamos caminhar sobre esse fundamento, para que você seja levada a viver coisas extraordinárias.
Só vive coisas extraordinárias, milagres sobrenaturais quem caminha por fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Este é o conceito sobre aquilo que eu e você, como cristãs, como mulheres de Deus, precisamos viver. Quando Hebreus 11:1 nos relata isso, ele nos mostra que a fé é uma convicção invisível. E como nós que vivemos no mundo material, materialista, cartesiano, que precisamos ver para crer, e Deus está nos convidando para um movimento contrário, porque essa convicção invisível é uma certeza de que o Espírito planta em nós, ainda que os nossos olhos naturais não vejam. Mas como a gente pode então, eu não sei você, eu quero já fazer uma pergunta, como a gente pode então aumentar a nossa fé, Lídia? Você pode estar perguntando aí, como eu posso então viver, andar em passos de fé? A primeira receita que a Bíblia nos dá é que a fé, ela tem uma origem. A fé, ela tem uma raiz. A fé, ela tem uma fonte, melhor dizendo. A fé tem uma fonte. E se você quer viver por fé, se você quer viver coisas sobrenaturais, se você quer ver Deus agindo na tua vida de forma sobrenatural, você precisa estar com esta fonte conectada. Você precisa estar se alimentando dessa fonte. E esta fonte é a palavra de Deus. Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós já sabemos que aqui a fé, a sua fé, a nossa fé só será aumentada, só será alargada, só será aumentada de uma forma exponencial, extraordinária, se nós nos movermos na direção da palavra. Se nós buscarmos a palavra como uma fonte. Então você vai precisar entender que você vai precisar mergulhar, não só consultar, mas também analisar, estudar, se dedicar, se aprofundar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, a fé é esse fundamento que eu e você precisamos nos mover sobre, que é esse fundamento que nós precisamos construir sobre. Então, tudo que você for fazer na sua vida, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, se não for por fé, então é pecado. Então, você precisa entender que na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos e na sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida precisam estar fundamentadas na convicção, na certeza que é a fé. Então, é isso que é a base da vida cristã. A fé é esse fundamento. A fé é o alicerce da nossa esperança. Se esperarmos algo, precisamos esperar em Deus. Se desejarmos algo, precisamos desejar em Deus. Então, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança, os nossos olhos em qualquer coisa que não seja baseado na fé, nós estamos errando, nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo. Não é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Então a fé é esse alicerce. Sem fé não há salvação, não há relacionamento com Deus. E um exemplo prático de uma mulher com muita fé é aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela padecia por 12 anos. Marcos 5,34 fala que aquela mulher padecia por 12 anos. Mas foi a fé que moveu aquela mulher. Não apenas para tocar, mas para tocar de uma forma diferente.
Porque o próprio Cristo disse: alguém me tocou, e os discípulos desligados, não entendendo, não discernindo sobre o que Jesus falava, eles dizem: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu pergunta quem te tocou? Ele diz: não, tem muitas pessoas que andam perto de mim, tem muitas pessoas que andam próximo de mim, tem muitas pessoas que me seguem. Desculpa. Há muitas pessoas que me seguem, mas existem pessoas que me tocam de maneira especial. E esta foi a situação que ocorreu agora. Porque eu senti que quando eu fui tocado, saiu de mim virtude. Quando eu e você chegamos perto de Deus, nos achegamos a Ele, com o nosso coração cheio de fé, nós vamos viver o sobrenatural. Porque a fé daquela mulher não trouxe cura apenas para o seu corpo físico, mas trouxe salvação para a sua alma. E assim como os alicerces de uma casa, que são invisíveis, mas sustentam toda a estrutura, a fé sustenta tudo aquilo que esperamos em Deus. Sabe por que muitas vezes eu e você deixamos de esperar algo em Deus, que vemos buscando, orando, pedindo, porque a nossa fé não está baseada na palavra, ou porque não estamos alimentando a nossa fé, porque a fé sustenta tudo o que nós esperamos. Por isso você precisa se alimentar da palavra, por isso que você precisa estar aqui na nossa live devocional, já que nós voltamos com força total. Eu estava com saudade de vocês, mas estava viajando, estava impossibilitada de fazer as nossas lives por conta de trabalho, nessa viagem, por conta de eventos que aconteceram. Mas eu quero dizer para você, você precisa estar nutrindo. A fé já diz, a Bíblia já diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você tem que ouvir a palavra. Então, reserve tempo, seja intencional. Nesse mundo de tantas distrações, nós temos tempo para tanta coisa. O nosso adversário tenta nos roubar da nossa concentração, do nosso tempo, da nossa atenção. O mundo tenta nos roubar de tantas formas. E se nós nos permitirmos, e muitas vezes nós nos permitimos, às vezes entramos num loop eterno, entrando nas redes sociais, e aquilo vai consumindo o nosso tempo, a nossa produtividade. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: filha, dedique tempo comigo, porque eu quero que a tua fé esteja fundamentada na minha palavra. O teu alicerce precisa ser o meu, a minha palavra, o meu desejo, o meu coração para você. Talvez muitas vezes a gente não viva coisas extraordinárias em Deus porque deixamos de lançar alicerces sólidos para a nossa casa espiritual, para que a gente se sustente no dia da angústia, para que a gente seja sustentada no dia da adversidade. A fé vai nos conectar com o invisível. Quantos desejam ter uma revelação daquilo que Deus é, de quem Deus é? Quantos desejam ter a sua visão aberta para viver e ver coisas extraordinárias em Deus? A fé é uma prova interna daquilo que você deseja que se manifeste. Porque quando nós queremos viver este sobrenatural, o caminho que o Senhor nos chama para pisar, a pavimentação que Deus quer fazer desse caminho é a fé. E eu quero dizer para você nessa manhã que está esperando algo de Deus, que está esperando Deus agir,
que está esperando Deus realizar algo. Deus está nos chamando nesta manhã para confiar que Ele já está agindo, mesmo quando nada pareça mudar. Mesmo quando nada pareça acontecer. E Deus fala, aguenta um pouco mais, confia um pouco mais, espera um pouco mais. Ora, Abraão, o pai da fé, é um exemplo para nós. Não havendo parâmetro, não havendo um paradigma, não havendo histórico de que aquele Deus tinha se manifestado para alguém. Não havendo histórico de que aquele Deus já tinha aparecido para outro homem, Abraão decidiu crer. Então, nessa manhã, o que o Senhor nos convida a fazer é tomar uma decisão. Eu decido crer. Ainda que o cenário comece a se tornar desfavorável, ainda que o cenário comece a se tornar inóspito, ainda que o cenário comece a ficar pior. Porque quando Deus começa a agir na nossa vida em determinadas áreas, parece que aquilo que nós estamos esperando ser resolvido começa a piorar. É ou não é assim? Não é verdade? Parece que aquela situação que a gente espera de Deus, uma resposta, começa a se tornar pior ainda. Mas o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã é: decida confiar. Porque quando você decidir confiar naquilo que eu já falei, você vai entender que eu estou agindo, mesmo quando nada pareça mudar. E quando muitas vezes parece piorar. Abraão decidiu crer no impossível, mesmo quando tudo parecia impossível. Abraão decidiu crer. E eu quero te fazer uma pergunta. Onde você precisa de fé hoje? Em qual área da sua vida você precisa confiar no que ainda você não vê? Existe alguma área específica? Porque a fé é agir com base no que Deus disse, não naquilo que você sente. Principalmente nós mulheres, que às vezes um dia acordamos muito felizes, mas no outro já acordamos não acreditando em nada. Acordamos hoje muito animadas, mas amanhã já acordamos desanimadas. Será que Deus vai fazer? Uma oscilação. Coloca aí nos comentários que a gente vai orar por você nessa manhã. Ora, a palavra é o seu alicerce. A palavra vai fazer com que você lance esse alicerce, que é a fé. É o ponto de partida, é a fonte. Aí eu quero te convidar, ore a palavra, declare as promessas, caminhe como quem crê. Lígia, mas eu nem sei como orar. Então pegue a palavra, ore os salmos, pegue a oração sacerdotal e comece a colocar nas suas palavras. Quando você vê, você já vai estar falando com Deus. E eu quero orar nessa hora, como numa oração de rendição, pedindo ao Senhor para fortalecer a nossa fé. Que a gente não ande pelo que vê, mas pelo que creia. Que o Senhor nos ensine a confiar na palavra dele, mesmo quando os dias forem maus, forem escuros, que Ele renove a nossa esperança e edifique a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Coloca aí nos comentários e eu quero orar por você. Porque eu creio que a fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas ainda que a gente não veja, nós vamos continuar
esperando. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque eu sei que nessa manhã o Senhor está trabalhando nos nossos fundamentos, na nossa base, no nosso alicerce, reforçando, construindo, aumentando, fundamentando, consolidando, Pai. Consolidando na Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que é apta para penetrar no corpo, na alma e no espírito. Nós te glorificamos nesta manhã, Senhor, pedindo que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Aumenta a fé das minhas irmãs. Eu sei que elas estão aqui e necessitam. Muitas precisam, Senhor, de um agir na sua vida sentimental. Senhor, muitas precisam de um agir na sua vida financeira. Muitas precisam de um agir nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida profissional. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha agir. Trabalha, Senhor, e toca onde só o Senhor pode tocar. Vem, Senhor, mover e fortalecer as nossas estruturas. Fortalece as nossas estruturas, enraizadas em Ti, fundamentadas em Ti, numa fé inabalável. Que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, no meio das adversidades, das tempestades, das dores, das enfermidades, do desemprego, da falta de amor, da desesperança. Que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti, os nossos olhos no Senhor, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado para todo sempre e sempre. Amém e glórias a Deus. Amém, minhas lindas. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Estamos de volta nas nossas lives lapidadas e eu quero te chamar, te convidar a estar aqui amanhã às 7h57, horário de Brasília. E eu creio que Deus irá fazer coisa sobrenatural. Essa live já vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube. Vou colocar também lá no nosso grupo. E vou deixar também o esboço para você, o resumo. Então, se você não está no nosso grupo, quem não está no nosso grupo, aqui, coloca aí eu. Quem não está no nosso grupo, coloca aí eu. E nós estaremos aqui amanhã novamente. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de transformação, uma semana de fundamentos sólidos nele, que você possa caminhar em passos de fé. Que a tua vida seja transformada pelo poder da boa mão de Deus. E que o Senhor, em Cristo Jesus, possa te abençoar. Para vocês que estão chegando aí e não estão no nosso grupo, eu vou deixar nos stories. Então você clica lá, tem o grupo no WhatsApp e tem também o grupo aqui no nosso Instagram, onde eu vou colocar o devocional, o resumo, e você vai receber lá, exclusivamente, somente as que estão lá no grupo. Amém? Beijo, queridas. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.